Vamos então à questão. É a seguinte: uma pessoa, ao subir certo trecho de uma rua, desloca-se 17,32 metros horizontalmente e eleva-se a 10 metros na vertical. Determinar o ângulo de inclinação da rua e a declividade em forma de porcentagem. Dado raiz quadrada de 3, com 3 casas decimais, 1,732. Então a pessoa se desloca na horizontal 17,32, na vertical 10. Horizontal, vertical, ângulo reto, ângulo de 90 graus, triângulo retângulo. Então, fazendo aqui um esquema para calcular esse ângulo e a declividade. A declividade, pessoal, é a tangente do ângulo, viu? Então, vamos lá. A tangente... Mas tangente de quê? Eu vou fazer um desenho, correto? Vou fazer um desenhozinho. O plano horizontal, aqui uma rua inclinada, aqui a vertical. A pessoa desloca-se 17,32 metros na horizontal e eleva-se 10 metros na vertical. A pessoa está subindo aqui. Na horizontal ela está deslocando apenas 17,32. Lá dá mais, né? Claro. E aqui tem o ângulo, que é o ângulo de inclinação da rua. Então, cateto oposto ao ângulo 10. Cateto adjacente sobre cateto oposto sobre cateto adjacente é o que? Tangente. Então a tangente do ângulo θ é igual cateto oposto 10 dividido por 17,32. Agora veja o que foi dado. Raiz quadrada de 3, 1,732. Aqui é 17,32. Quer dizer que aqui é 10 vezes o valor da raiz de 3. Então, como foi dado aquele valor, você pode evitar fazer essa divisão. Ou seja, 10 vezes raiz quadrada de 3, não é? Se você multiplicar esse número aqui por 10, não dá 17,32? Dividindo 10 por 10, o que vai ficar? 1 sobre raiz de 3. Raiz de 3 no denominador, a gente deve racionalizar. Então fica 1 sobre raiz de 3 vezes raiz de 3 que multiplica no numerador, raiz de 3 que multiplica no denominador. Por que a racionalização pode ser feita? Porque raiz de 3 dividido por raiz de 3 dá 1. E 1 no produto não altera o produto, quer dizer que nós não vamos alterar a divisão de 1 por raiz de 3. 1 vezes raiz de 3, raiz de 3. Raiz de 3 vezes raiz de 3 é raiz de 9, ou 3. Essa é a tangente. Que ângulo entre 0 graus e 90 graus tem tangente raiz de 3 sobre 3, pessoal? Esse ângulo é o ângulo de 30 graus. Lembra da tabela? Esse ângulo é o ângulo de 30 graus. Quer dizer que o ângulo de inclinação da rua é 30 graus. Agora, calculando a declividade em porcentagem. Eu te falei que a declividade é a tangente do ângulo. Então ela já está aqui. Raiz de 3 sobre 3. Tá? Podemos chamar a declividade de D, por exemplo, né? A declividade, raiz de 3 sobre 3, como é que você escreve isso em porcentagem? Ora, a raiz de 3 foi dada. Então, 1,732 dividido por 3. Vamos fazer essa continha? Então, pegar um outro papel, que esse aqui já está acabando, está ficando muito... Parece que tem muito papel aí, mas não tem não.
1.732 dividido por 3. Vamos lá. 1.732 dividido por 3. Como é que você faz divisão? Tem como dividir números decimais? Não tem jeito de dividir números decimais. Você tem que transformá-los em números inteiros. Como é que isso é feito? Esse número tem 3 casas decimais. Você acrescenta 3 zeros aqui. Agora, corta a vírgula. Ficou 1.732 dividido por 3.000. Mas esse número é menor que esse. Então agora você aumenta um zero aqui, coloca 0, no quociente. 17.000 e pouco por 3.000 vai dar 5, não vai? 5 vezes 0, 0, para 0, nada. 5 vezes 0, 0, 2, 3. 5 vezes 3, 15, para 17, 2. Sobrou quanto? Sobrou 2.320. Eu não deixei espaço aqui, né? Aumenta mais um zero. Então agora eu vou dividir 23.200 por 3.000. Isso vai dar quanto? 7 vezes 3, 21, vai dar 7. 0, 0, 2. 7 vezes 3, 21. Para 23 são 2. Aumenta mais um zero. 22.000 por 3 vai dar 7 de novo. 0, 0, 0. 7 vezes 3, 21. Sobra 1. E assim sucessivamente. Até aqui está razoável. Então, a declividade, que é a tangente, ó, raiz de 3 sobre 3, etc. Quer dizer, quanto deu isso? 0,577, com 3 casas, né? Isso aqui deu 0,577. Como é que eu escrevo isso em porcentagem? Multiplica por 100, ou seja, 57,7% é a declividade. 57,7%. Não é bacana isso? E eu quero te mostrar, bom, passando um resumo. Na vertical 17, na horizontal 17,32, na vertical 10. Esse é o ângulo. Cateto oposto, cateto adjacente. Divisão do oposto pela adjacente é tangente. Mas ele deu raiz de 3 em 1.732. Então substitui isso aqui por quanto? 10 vezes aquele valor dá esse. Racionalizou. Ou seja, o que é racionalizar? É fazer com que o denominador se torne um número racional, ao invés de irracional. Que ângulo tem tangente raiz de 3 sobre 3 pelas tabelas? Essa tabela é preciso decorar, que é de ângulo notável, certo? 30, 60, 90 pelo menos. É o ângulo de 30 graus. Quer dizer que esse ângulo aqui é 30 graus, é o ângulo de inclinação. E a declividade? A declividade é a tangente. Então, dividindo raiz de 3 sobre 3, nós fizemos ali a divisão, dá aproximadamente isso. Esse número em porcentagem é só multiplicar por 100, 57,7%. E eu quero te dar aqui uma dica de simplesinha de declividade. Uma declividade é calculada assim, ó, 100 vezes a tangente do ângulo. A declividade é 100 vezes a tangente do ângulo. Você vê aqui que realmente é, né? E quem diz isso aqui são os topógrafos, é o pessoal que faz medição de terreno. Vê se eu não fiz isso. Nós fizemos isso sem perceber. Porque quando eu dividi não deu esse número. O que é esse número? Esse número é a tangente do ângulo, olha aqui. É a tangente. Isso aqui é a tangente do ângulo. Dividindo raiz de 3 sobre 3, que é a tangente, dá esse número. São iguais, né? E esse número escrito em porcentagem? Só multiplicar por 100, ou seja, 100 vezes a tangente. Que é exatamente o que nós fizemos aí. Beleza? Então é isso, pessoal. Estuda mesmo. Cuide-se, hein? Tchau, tchau.